Olá, olá, boa tarde a todos, quase boa noite, né? Hoje é dia 23, quarta-feira, 18 horas, e um dia bastante agitado no cenário político nacional, envolvendo aí os casos, supostos casos de corrupção nos contratos de aquisição de vacinas da Covaxin. E estamos aqui para mais uma live do Movimento Vem Pra Rua. Mas antes de apresentar os nossos convidados, eu quero pedir a vocês que compartilhem esta live para que mais pessoas possam participar com a gente desse bate-papo. Hoje eu vou conversar com o senador Alessandro Vieira e o general Santos Cruz. Boa noite, senador. Boa noite, bem-vindos. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Boa noite, senador. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos aqueles que estão nos assistindo. Muito obrigado pelo convite. Obrigada a vocês. Senador, eu gostaria de aproveitar esse momento para a gente abordar um pouquinho esse assunto que mobilizou hoje as redes sociais, as mídias, a imprensa de uma forma geral, que foi o caso das aquisições de vacina da Covaxin, supostos casos de corrupção envolvendo os contratos de aquisição da vacina. Eu sei que é prematuro ainda, a gente não pode tirar conclusões apressadas a respeito, mas eu gostaria de saber qual que é a sua opinião a respeito desse caso, já que está à frente da CPI, fazendo um excelente trabalho na CPI da Covid. Sua atuação tem chamado a atenção da população brasileira pela sua excelente participação, pela sua postura. Então, eu gostaria de saber a sua opinião a respeito. Está sem som. Acho que está sem som, Alessandro. Não. Não, continua. Não, também não. Vamos aguardar um pouquinho, daqui a pouco o senador retorna. O senador vai entrar de novo, ele vai desconectar e conectar novamente, e isso geralmente resolve esse problema de áudio. Então, é Perfeito. Só a gente aguardar a reconexão dele, ele já pode retomar. Lu, segue, considerando de que o senador já conectou de novo, eu vou adicioná-lo, então ele já pode seguir respondendo, tá? Vou adicionar ele agora. Então, com áudio normal agora? Pronto, com áudio agora? Perfeito, com áudio. Pronto, desculpa, eu estou aqui no Senado, nessa correria, e tive uma queda de internet. Você perguntou sobre a CPI. A gente está avançando nessa apuração que envolve os contratos com a Bharat Biotech da Índia. É um contrato que chama atenção, porque ele tem a vacina mais cara, a que tem um cronograma de entrega mais lento, que teve um processo de negociação mais curto e que envolve muito claramente um processo de pressão política e talvez... Isso vai ser objeto de apuração, talvez interesse econômico na contratação dessa vacina. A gente teve hoje as notícias gravíssimas de uma tentativa de fazer com que um funcionário de carreira do Ministério da Saúde atestasse o recebimento para pagamento antecipado no valor de 45 milhões de dólares. Isso equivale a mais de 200 milhões de reais. E esse pagamento seria feito por uma empresa de Singapura que não consta do contrato, não consta da relação comercial e tem características compatíveis com empresas de fachada. Então, a CPI vai avançar nessa seara, como já vem avançando em outras relativas ao caos sanitário em que nós vivemos, mais de 500 mil de mortos. Mas estou à sua disposição. Perfeito, senador. Muito obrigada pelo esclarecimento. E a população brasileira espera a continuidade das investigações e a conclusão desse caso o mais breve possível. Hoje nós vamos falar de uma terceira via nesse cenário político tão polarizado que nós estamos vivendo. Com Lula representando uma extrema esquerda, Bolsonaro representando uma extrema direita. E eu gostaria de começar com o senador Alessandro. Como é que você avalia, depois o general Santos Cruz
passo a palavra para ele. Como é que vocês avaliam a gestão da era Lula, agora a gestão Bolsonaro, e quais as diferenças e semelhanças mais evidentes entre os petistas e os bolsonaristas? Como é que vocês enxergam esse ambiente polarizado? Bom, eu entendo que tanto o Bolsonaro como o Lula estão bem longe daquilo que o Brasil precisa, como solução para os seus problemas, como esperança de um futuro efetivamente como nação. O governo Lula materializou um processo de corrupção sistêmica no Brasil. A gente acompanhou as investigações, a gente acompanhou as provas. Interessa muito pouco julgamentos como o de hoje do Supremo, que geraram uma definição de suspeição do ex-ministro, ex-juiz Sérgio Moro, quando a gente tem as imagens, a gente tem as provas, a gente tem as malas de dinheiro, a gente tem os extratos, a gente tem as confissões. Então, a corrupção aconteceu, a corrupção foi gravíssima. Entre o projeto de Jair Bolsonaro, oferecendo para os brasileiros uma promessa de que a gente ia ter a intensificação do combate à corrupção, a gente ia ter um resgate do Estado brasileiro, a gente ia ter uma estrutura de Estado mínimo. E o que a gente tem ao contrário? A gente tem, desde o primeiro momento, Bolsonaro literalmente abraçado com o chamado Centrão, o bloco parlamentar aqui fisiológico que nós temos no Congresso. Nós temos o desmonte da estrutura de combate à corrupção, um desmonte intenso, que agora tem mais um episódio, mais um degrau nessa escalada de destruição, que é a lei de improbidade, a nova lei de improbidade, que de lei de improbidade não tem nada, é uma lei de impunidade. Então, a gente tem uma decepção completa. Onde é que os dois projetos se conectam? Na forma de fazer. Imaginar que a política não pode ser um debate em cima de projetos, em cima de ideias. Tanto o governo Lula como o governo Bolsonaro tratam a relação com o Congresso na base fisiológica. A gente teve mensalão, a gente teve petrolão, e agora a gente tem o orçamento secreto do governo Bolsonaro, que mobiliza um valor astronômico, um valor que é maior do que foi empregado nos governos Temer, Lula e Dilma. E tudo isso focado em ter uma base de apoio parlamentar que permita avançar projetos que são, infelizmente, de natureza autoritária e de baixa qualidade. Então, esses projetos se conectam, eles se alimentam, eles geram essa polarização excessiva e, no final das contas, apesar de se portarem ostensivamente como se fossem opostos, fossem extremos, eles se conectam nesse grande esquema que a gente vive em Brasília, que é alimentado por empresários, por maus funcionários públicos, com infiltração em todos os ramos de poder. É uma situação muito grave que o Brasil vive e a gente tem que enfrentar isso e eu acredito muito no trabalho em prol de uma terceira via. O senhor compartilha dessa opinião, General Santos Cruz? Olha, eu concordo completamente aí com o senador, pelo seguinte, essa polarização aí, ela só interessa para os dois, ela não interessa para o país. E o investimento no fanatismo é uma coisa extremamente perigosa. Eu passei 5 anos vivendo na América Central e na África em ambiente de fanatismo político. Isso aí deságua em violência, deságua em irracionalidade de toda ordem. Então, nós não podemos aceitar, a população brasileira ela tem que rejeitar completamente essa polarização e esse fanatismo. Isso é uma coisa muito perigosa para a nossa sociedade. O Lula, o PT, teve a sua oportunidade, 4 mandatos, 3,5 ali, com Temer, ex-presidente Temer completando ali o 2º mandato, mas o partido ele teve a oportunidade dele, ele realizou algumas coisas, outras não, mas ele se perdeu mesmo foi nos escândalos. Então, os escândalos que nos deixaram marcados, aí um deles aí foi falado ao mensalão, e que hoje nós estamos repetindo de outra forma. A sensação que se tem é que se está repetindo de outra forma. E isso é a destruição da democracia. A partir da hora que um poder compra o outro, acabou. Você não tem um fundamento da democracia, que é a independência de poderes, tá? Então, eu acho que voltar o PT seria um retrocesso de 20 anos. E continuar com o governo atual é um problema sério, porque é a destruição das instituições. Nós estamos com um governo que não tem noção de
de reforço institucional, que é outra característica da democracia, o aperfeiçoamento institucional permanente, constante, né? A gente vê nitidamente aí que fim levou o COAF, que estava todo mundo entusiasmado no início, fim levou descaracterizado. O Ministério da Saúde sofreu abalos aí, que hoje está até aí na CPI, né? Sofreu abalos, por quê? O Ministério diz uma coisa, no outro dia você vai lá e faz outra. O ministro diz que tem que usar máscara, no outro dia você não usa. A Anvisa, que é um órgão que tem que ser valorizado, é mais uma instituição que precisa ser valorizada, tem gente técnica habilitada, gente capaz, aí dá uma autorização para uma vacina, no outro dia você vai lá e diz, não, isso aí não tem qualidade técnica. Mas como que não? Você está desprestigiando as instituições. Então, nós não podemos continuar sem contar aí até o próprio Exército, às vezes arranhado aí pelo palavreado, por algumas investidas, né? Então, eu acho que sinceramente, essas duas opções hoje, elas não nos atendem, a população não precisa ficar ansiosa para saber quem é, não podemos investir em salvador da pátria, tem que ser uma pessoa que vai representar um projeto, né? Então, não precisa ficar nessa ânsia, eu vejo pessoas conhecidas, tudo com a ânsia, quem é. Não, a gente tem que primeiro se conscientizar de que isso que está aqui não pode continuar. E que a gente tem outras opções no Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, tem opções, tem pessoas boas, né? E que é para dar uma chance para outra pessoa que traga o Brasil para o equilíbrio, para a união nacional. Nós estamos desunidos, nós estamos desequilibrados, né? Nós não estamos vivendo dentro de uma sociedade hoje racional, que toma suas decisões, que discute as suas ideias, é um monte de acusação, é desrespeito pessoal, institucional, funcional para todo lado. Então, isso aí tem que acabar e nós temos que voltar para o equilíbrio com uma nova opção. Eu gostaria até de aproveitar um pouquinho esse gancho que você falou das instituições, do enfraquecimento das instituições, que eu acho que esse é um ponto fundamental, inclusive para o fortalecimento da democracia, e o Bolsonaro ele vem fazendo sérias ameaças à questão da legitimidade do voto, coloca em dúvida a credibilidade das instituições como as Forças Armadas, ficando claro no episódio que envolveu o general Pazuello, quando na manifestação, quando ele subiu no palanque. Então, agride jornalistas, agride a imprensa. Vocês acreditam que a democracia está em risco? Eu não tenho dúvida, Luciana, que a democracia está em risco, né? A frase famosa diz, né, que o preço da liberdade é a eterna vigilância. O mesmo vale para a democracia. A gente tem que estar o tempo inteiro garantindo que o nosso interesse democrático, o interesse do Brasil, esteja em primeiro lugar. E quando você tem um governo desorganizado, profundamente incompetente, e que claramente ataca as instituições a todo instante, e essa é a realidade que nós temos no governo Bolsonaro. Infelizmente, o presidente faz questão de diariamente atacar pessoas e instituições. Ele faz isso para esconder a sua própria fragilidade. Ele faz isso para criar desculpas, cortinas de fumaça para o que acontece no Brasil. O Brasil hoje não tem um projeto de país. O Brasil não tem um projeto de gestão. O Brasil não tem projeto na saúde, não tem na educação, não tem na economia, nada. E isso está levando o Brasil para um atoleiro. Então, todo esse conjunto da obra aponta para um caminho chavista, um caminho que já foi vivido pela Venezuela, só com um sinal ideológico trocado. E a gente tem um cuidado muito grande com esse momento, e é importante demais fortalecer a democracia e as instituições através do cidadão, que tem que estar bem informado, para que a gente possa ter a manutenção da nossa liberdade. Quem hoje se coloca como um combatente nacionalista, na verdade, mostra uma personalidade e uma atuação profundamente patrimonialista, familiar e personalista, na linha dos piores casos que nós tivemos na América Latina. General, qual que é a sua avaliação desse cenário? O cenário é que a nossa democracia já faz bastante tempo que ela vem recebendo, vamos dizer assim, ataques para ficar mais frágil, né? A própria corrupção é um ataque permanente, né? A corrupção porque a democracia, não vou entrar em definição o que é e o que não é democracia, mas a democracia ela tem alguns atributos, né? Um atributo dela é a independência dos poderes, né?
Outro atributo é a parte de fortalecimento das instituições. E outra coisa que a gente não tem projeto, só tem um projeto hoje, o projeto é a reeleição. Esse é o projeto. É um projeto pessoal e de um grupo, pequeno grupo. E esse pequeno grupo, em tudo que é lugar que eu vi, né, morei em diversos locais, esse grupo, quanto mais medíocre ele é, mais ele se esforça para que a figura central do grupo se mantenha no poder, porque é a própria sobrevivência do grupo. Né? Isso é um fenômeno. E o comportamento, nós estamos vivendo um problema comportamental também. Né? Não é só um problema de gerenciamento, de gestão, de administração pública, mas é um problema comportamental, que estão seguindo todos os passos da cartilha populista, da cartilha totalitarista. Se você for ver, os passos são os mesmos, são 5, 6 medidas só, né? Como a divisão social, investindo na divisão entre comunista e não comunista, direita e esquerda, e por aí vai. Né? Então, investindo no culto à personalidade, né? Estamos assistindo um verdadeiro show, né? Investindo na notícia falsa, na desinformação, né? Isso tudo foi utilizado desde lá de trás, lá que vem do bolchevismo, vem do maoísmo, vem do fascismo, vem do nazismo, vem do chavismo, vem do castrismo. Todos esses ismos aí, eles seguem o mesmo modelo. Então, esse ciclo tem que ser quebrado. Nós temos que voltar a ter a independência dos poderes, né? Ter parâmetro para negociar politicamente e não só negociar facilidade de acesso ao dinheiro público, né? Ter parâmetros de negociação política, e todo mundo sabe disso, né? As instituições, elas têm que ser fortalecidas, têm que ser respeitadas, tem que dar autonomia para essas instituições. Então, a nossa democracia está precisando de um... Claro que nunca vai ser perfeita, ninguém quer perfeição, né? Todos nós, todas as pessoas têm suas deficiências, mas nós estamos precisando de algumas mexidas praticamente urgentes aí. Na opinião de vocês, quais as características que uma liderança deve ter agora para conseguir alcançar um eventual segundo turno, para conseguir ir ao segundo turno, conquistar uma posição perante o eleitorado, ou uma chapa, ou um candidato? Quais seriam essas características de um líder agora? Luciano, eu acredito que a etapa mais importante é ouvir a sociedade. A sociedade tem demandas claras. É muito difícil você encontrar algum brasileiro que queira ser governado por corruptos ou por incompetentes, sabendo que a corrupção e a incompetência são irmãs siamesas na gestão pública. A corrupção viabiliza a chegada do incompetente e garante a sua permanência no poder. Então, ouvir a população é muito importante, entender esse perfil e apresentar alternativas. O general Santos Cruz foi muito feliz, nós temos mais de 200 milhões de habitantes, é claro que nós temos alternativas, é claro que nós temos pessoas capacitadas. Encontrar essas pessoas, fazer o casamento delas com a população, com a vontade popular, e dar a esse projeto dimensão política. Não cabe mais imaginar que você vai mudar o país com um salvador da pátria isolado. Você precisa de projeto político, capacidade de diálogo e construção de liderança, projeto de Brasil, ideias claras, comunicadas com viabilidade, com transparência, e a partir daí você consegue viabilizar. Eu não vejo nesse momento algum nome que desponte claramente, mas vejo muito as características que o brasileiro quer. O brasileiro está cansado, o brasileiro se sente absolutamente desrespeitado. Eu vejo isso nas ruas. Eu era um técnico da segurança pública até 2 anos atrás. Eu fiz o máximo que eu podia como técnico, entendi que era necessário mudar de técnico para político, para ocupar uma faixa de poder mais elevada, impactar mais pessoas, e é o que eu estou fazendo no Senado. E a gente tem que trazer mais gente que tenha capacitação e independência para participar desse processo. Em conjunto, eu tenho certeza que a gente chega em bons nomes, bons projetos, e aí convence o brasileiro. General. Eu acho que a pessoa que for representar esse projeto, né, de Brasil, ela tem que atender e tem que ser honesta, né?
a população tem que ter uma sensação assim de que vai ser cumprido aquilo que foi falado. Na última campanha, o presidente atual, ele falou tudo aquilo que todo mundo queria ouvir. Não, Lava Jato, aí o Sérgio Moro vai ser o ministro da Justiça, né? Falou tudo que todo mundo queria ouvir, mas não houve debate qualitativo. Como que vai fazer isso, né? Então, não houve debate qualitativo. Então, a pessoa tem que ter um compromisso. Esse compromisso dele tem que ser depositado. Se tiver peito, ele pega o compromisso dele, deposita na mão do Ministério Público, entrega um para o presidente do Senado, um para o presidente do Congresso, ele entrega um para o Ministério Público para fiscalizar, entrega um para o TCU, né? Entrega para os órgãos de fiscalização dele, para ele mostrar que ele tem compromisso, né? Porque não é possível, nós não podemos continuar nessa mesma conversa que fala, né? E aí as coisas não acontecem. O Congresso também tem que se conscientizar que tem que fazer uma fiscalização muito maior, não é só o aperfeiçoamento das leis, ele tem que fazer uma fiscalização muito grande. Quem for eleito tem que ter peito de pegar, chamar os dois presidentes, ir lá visitar e dizer, está aqui o meu compromisso de vocês, pelo amor de Deus, me fiscalizem aqui, não me deixem sair dos limites do que eu estou prometendo aqui. Isso aí tem que ser público, esse compromisso, né? Não pode ser mais um show e pronto, e está feito. Não é assim. Nós vamos ter que ter um diferencial no nível de compromisso. E é possível fazer isso nesse presidencialismo de coalizão, nesses governos de conchavos, porque a gente assistiu o PT agindo dessa maneira desde a democratização, os governos de esquerda com FHC mesmo já começaram ali as denúncias de corrupção, se fortaleceram na gestão petista. Agora, Bolsonaro repete esse mesmo erro, É possível a gente ter realmente uma liderança que consiga governar num presidencialismo decente, que preste contas para a população do seu mandato, sem que haja um Congresso Nacional que se corrompa? Qual é a visão de vocês dessa atuação no presidencialismo de coalizão como é hoje? Por favor, senador. É absolutamente possível, sim. Existe uma ilusão de que a maioria dos políticos é corrupta ou fisiológica. Não é. Vários deles são pessoas que não têm, talvez, o preparo adequado para o exercício do cargo, não têm a compreensão da importância que tem a sua função, até como pedagogia para o cidadão brasileiro. Mas você não pode permitir que uma minoria que é bem articulada, inteligente, domine o cenário de uma forma que possa extorquir o executivo. Você tem mecanismo. Então, se você tem um sistema, talvez um pouco na linha do que o general falou, com muita transparência nas regras e nos limites, o movimento natural do parlamento é se acomodar a essas regras. As pessoas vão jogar com as regras do jogo que você põe. Se você abre mão dessas regras e adota o sistema da compra de voto, da compra de base de uma forma escancarada, sem nenhum tipo de respeito, nem pelo dinheiro do cidadão e nem pela liturgia dos cargos, aí você joga fora qualquer sistema democrático, inclusive o presidencialismo. O processo que a gente vai ter agora, a partir de 2022, de maior concentração partidária, vai favorecer. Hoje nós temos uma fragmentação muito grande. E isso dificulta montar consensos, montar maiorias. Mas se você tem um projeto claro, esse projeto é consagrado nas urnas, e é esse o projeto que você executa, a tendência é que você tenha mais facilidade. Se você não tem projeto, você vai apresentar, enfim, coisas soltas, isoladas, e se você vai ter problemas na sua gestão ou na sua própria conduta que exigem uma espécie de barreira anti-impeachment na Câmara dos Deputados, aí não tem jeito. Porque aí você vai ter que cair na fisiologia, na bandidagem, que é o que a gente vivencia no Brasil há muito tempo. Eu aposto, sim, que é viável, mas dentro de um projeto sério, transparente e com a construção política necessária. Não tem como você fazer isso à base de autoritarismo apenas. General. Eu acho que é possível, acho que é perfeitamente possível. Você não pode criminalizar a política, né? Eu não sou político, posso falar, né? Você não pode criminalizar. Você tem 513, eu acho, na Câmara, né? Mas
81 no Senado. Você tem algumas pessoas com problema, você tem outros que não, mas você não pode criminalizar. Você tem muita gente boa, e você tem que valorizar isso aí. Agora, se você não é capaz de estabelecer os parâmetros da sua negociação política, dizer para todo mundo quais os parâmetros que você vai negociar, dizer para a sociedade quais os parâmetros, né? E você não pode prometer milagre, isso é um processo. Isso é um processo. Você pega um tribunal, por exemplo, que você quer mudar o perfil de um tribunal. Você tem uma vaga, depois você tem outra que você substitui. Você tem que estabelecer o perfil e depois procurar pessoas naquele perfil. E isso é um processo que leva tempo. Não adianta você prometer milagre. O que a gente tem visto é o salvador da pátria. Às vezes a sociedade fica também esperando que venha um novo salvador. Não vai vir novo salvador nenhum. Tem que ser uma pessoa que implante o processo que seja permanente, que seja constante de modificações. Não vai ter revolução, não vai ter milagre, mas vai ter um processo de melhoria, né? Isso é que precisa. A gente precisa ser realista. Chega de vender ilusões, né? O que a gente vê é uma venda de ilusões na época da eleição, e depois fica essa desilusão aí que a gente está vendo. A renovação passa também pelo Congresso Nacional, não? Pela eleição, para a melhoria desse voto, o eleitor votar melhor nos seus representantes, depois cobrar um exercício de cidadania mais efetivo. Eu acho importante a gente transmitir essa mensagem também para quem está nos assistindo, porque é possível essa renovação também dos deputados, até mesmo dos senadores. Quer dizer, parte muito da atitude do cidadão e do envolvimento dele com uma política mais racional e menos afetiva, né? Que ele consiga enxergar o bom candidato e votar num bom candidato. Senador, você acha possível que os partidos políticos consigam se organizar em torno de um nome, consigam abstrair eventuais candidaturas para apoiar alguém, formar uma chapa, uma coligação forte que venha disputando aí esse espaço? Eu não acredito numa grande frente ampla. Eu acho que existem vários obstáculos, seja discussões ideológicas, seja questão de interesse individual de um partido ou de outro. Mas acredito sim que você vai conseguir formar blocos relevantes de partidos e que vão apresentar nomes, propostas, e isso vai amadurecer ao longo do processo pré-eleitoral. É nesse sentido que eu venho trabalhando, através do Cidadania, que é meu partido, e conversando com vários outros. A gente tem que dar passos adiante, mas passa muito, como eu falei, por ouvir a população. Eu não posso pegar em cada partido e dizer, me dá o seu cacique, o candidato de sempre, né? Candidato a 10 eleições, e colocar na mesa e achando que esse é o nome que o cidadão brasileiro vai aceitar. Não vai. Eu tenho que entender o que o momento histórico exige. Ele exige o quê? Uma pessoa que tenha capacidade de liderança, de diálogo, mais firmeza para enfrentar esses desafios? É isso que exige? Vamos encontrar os perfis. E eu acho que eu encontro isso em vários espectros ideológicos, e, enfim. Eu tenho uma frase que é bem objetiva, Luciano. Não me interessa muito a ideologia. Se for honesto e capacitado, eu consigo trabalhar. Se for honesto e capacitado, tanto faz se é de esquerda, direita, cabeça para baixo, a gente senta numa mesa e chega no melhor resultado. Agora, se não é honesto ou se não é capacitado, é impossível. A pessoa não vai querer ou não vai ter capacidade para apresentar soluções. E a gente tem que superar essa etapa, deixar salvadores da pátria para trás e começar a encontrar pessoas que apresentem soluções para os nossos problemas. Acho que esse é um caminho e é um caminho viável. General, como é que o senhor enxerga? Eu vejo também da mesma forma. Eu vejo que tem pessoas que por característica de personalidade, elas têm um nível de independência, às vezes dificuldade de se compor, etc. E agora, na saída, né, agora os partidos vão ter algumas convenções, etc. Então, você vai ter uma variedade de candidatos. Isso é bom, não tem problema. Eles, naturalmente, eu acredito que eles vão mais à frente um pouco, aí eles vão formar essas associações, esses grupos que o senador falou, né? Essa polarização está investindo na direita e esquerda, que são termos, inclusive, ultrapassados, né? Que não representam mais nada, são termos
que o significado já... Nós temos gente vivendo na década de 1960, 70, nós estamos 50 anos atrás, 60. Então, não interessa, essa polarização só interessa para quem está polarizando. O restante tem que ter o bom senso, tem que deixar o processo fluir. A própria população monta as suas chapas, pode ser até que aquele que a população quer, ou que a maioria quer, não esteja classificado como líder de partido político. Pode ser uma outra pessoa com outro perfil. E depois ela se ajeita dentro de um partido, os partidos se ajeitam para atender a população. Então, outra coisa que os partidos podem fazer, eles podem, com o fundo partidário, ele também existe para formar lideranças, para formar gente esclarecida, para preparar a gente para governar, e é um bom dinheiro. Agora, qual é o produto que essa despesa está entregando para a sociedade? Né? Vamos fazer um negócio transparente, vamos preparar as lideranças, aqueles que a sociedade escolher, vamos investir no preparo dessas pessoas. Né? Eu acho que dá para fazer essas coligações aí de boa maneira. Eu queria voltar num comentário que vocês fizeram um pouco lá atrás, a respeito das fake news. Qual que é a visão de vocês sobre uma disputa eleitoral em 2022, num cenário em que as fake news estão dando a tônica das discussões? Como é que elas influenciam? Estão espalhadas nas redes sociais, nos grupos do WhatsApp? Como que elas podem influenciar essas eleições? Levando desinformação, inclusive, né? A desinformação é um método para você ter um domínio político. Isso é muito claro, a gente fala disso desde o início da legislatura, até pelo meu histórico. Eu fui delegado de Polícia Civil, fui criador e fui líder da Delegacia de Crimes Cibernéticos, então esse contato com o mundo de redes sociais não é estranho para mim, né, alienígena. A gente sabe que existem ferramentas ali que permitem uma disseminação rápida, incontrolável, de informações falsas. Isso é usado por quadrilhas de várias naturezas e é usado também por grupos políticos. Não é invenção do bolsonarismo. O bolsonarismo usa muito. Mas o PT lá atrás já trabalhava com assassinato de reputações. A criação de dossiês falsos e a utilização deles para tirar a credibilidade. Só que com a evolução das redes sociais, isso chegou num limite assim absurdo, intolerável. Ele está caminhando de uma forma em que 1/3 dos brasileiros tem dúvida, por exemplo, com relação à segurança das urnas. Não acreditam mais na justiça, não acreditam no legislativo e agora estão deixando de acreditar na academia, na ciência. Tudo em prol de um projeto de dominação, onde você tem um líder carismático, populista, e que não vai ter mais nenhum tipo de oposição articulada, porque você não acredita mais. A gente tem tentado, de toda forma, estimular para que a gente possa, da forma correta, ter um amadurecimento nessa fiscalização, nessa tentativa de enfim, evitar as ferramentas que isso... Ele não pode evitar a opinião das pessoas, ele não deve limitar a opinião das pessoas. Mas as ferramentas, que são os robôs, as contas falsas, o impulsionamento não público, não divulgado, isso é muito negativo para a democracia. E é nesse contexto que a gente tem fake news e elas vão ter, sim, infelizmente, ainda muita influência em 22. General. Eu vejo que você tem que ter liberdade total de expressão, né? Só que o pessoal está confundindo liberdade total de expressão com todo tipo de crime, né? De injúria, de difamação, de calúnia, de desinformação, aí vai todas as deformações possíveis aí, resultado do fanatismo. A solução, o recurso que nós temos ainda é o Código Penal, ainda é o Ministério Público, ainda é a Justiça, né, que precisa também se preparar um pouco mais para enfrentar essa nova realidade. Porque você tem uma situação, se a gente for para essa polarização, nós vamos assistir, vai ser uma baixaria total, vai ser uma das coisas mais baixas da história do Brasil. Porque você vê o nível das pessoas que são ativistas nessa... Eles perdem completamente o controle.
né? Tem coisa que escreve que não dá nem para repetir aqui, que seria até constrangedor repetir. Então, imagina isso daí numa campanha eleitoral com essas mesmas pessoas brigando por poder. Vai ser uma coisa assim, a nossa sociedade ela vai ficar estarrecida, ela já anda com problema pela nossa falta de união, né? Pela falta de paz, pela falta de tranquilidade, já vem aguentando uma campanha política de 3 anos quase. Ninguém aguenta a campanha política de 3, 4 anos sem parar, né? Então, ela já vem com tudo isso. Se ela for pegar uma disputa ainda que a baixaria, a desinformação, a calúnia, tudo isso daí for praticado com liberdade, vai ser o caos. Então, eu acredito que o TSE tem que se preparar, a própria estrutura da justiça toda tem que se preparar para não deixar a nossa sociedade sofrer uma deterioração dessas. A corrupção ela foi um tema central da campanha de 2018, né? Ela encampou a campanha de 2018. Qual vocês acham que vai ser o tema agora para as eleições em 2022? Senador. Eu acredito que o brasileiro não mudou tanto de 18 para 22. Né? As nossas dores, angústias e necessidades continuam muito parecidas, porque o governo não foi capaz de resolvê-las. Então, a corrupção vai continuar sendo uma pauta importante, mas tão importante é a eficiência, a qualidade na gestão. Se for analisar o governo Bolsonaro, ele tem problemas do ponto de vista ideológico, excessos, autoritarismo, mas o maior problema dele é a profunda incompetência. Não teve competência para comprar vacina, não tem competência para fazer um projeto de educação, não tem competência para montar uma base parlamentar sem precisar usar tratoraço ou orçamento secreto. É incompetência. Então, eu acho que o eleitor que está muito machucado, ele vai tentar entender se essa alternativa que está chegando tem realmente capacidade, competência para entregar o que está prometendo. Ele está escaldado, está sofrido. Então, acho que essa é a característica que a gente vai ter nessa eleição de 22. E você, general? Eu vejo que esse despreparo aí que o senador falou, ele faz com que os interessados baixem o nível para o populismo e para o maniqueísmo. Vai ser uma acusação de se não for eu é o caos, se não for eu o Brasil vai cair no comunismo, vai dizer. Então, vai ser coisa desse padrão, o nível vai ser muito baixo. Né? Se a gente for... E aquele que for opção boa para o Brasil não pode entrar nessa, ele tem que manter um bom nível. Manter um bom nível de informação da população para transmitir esperança, transmitir educação, transmitir capacidade de planejamento, né? Transmitir soluções mais simples e compreensíveis pela população. Porque o que eu estou vendo aí vai ser não tem nem condições de subir o nível. Vão tentar jogar no baixo nível e essa, para mim, essa vai ser o grande diferencial do bom candidato, vai ser puxar o Brasil, puxar o nível para cima, puxar o Brasil para o ponto de equilíbrio. Senador, Bolsonaro tem feito aglomerações generalizadas, desrespeitando o isolamento social, em clara campanha antecipada. Isso já vem ocorrendo já há meses, né? Ele está em campanha desde que ele assumiu o cargo. Como é possível a gente ter uma campanha eleitoral justa se um dos lados está claramente violando a lei? O que é possível fazer para impedir com o uso da máquina pública? Porque ele se utiliza da máquina pública para uma campanha eleitoral antecipada. Nós temos que confiar e provocar as instituições. Existem órgãos de controle para isso. Você tem o Ministério Público Eleitoral, a Justiça Eleitoral para ser acionado. A gente lida com o Bolsonaro com um desafio que, pelo menos no meu conhecimento de história, é inédito. A gente tem um presidente que usa a mentira como um método, a afronta. Ele afronta diariamente. Então, se o Ministério diz usa máscara, ele faz questão de não usar a máscara. E com isso ele vai testando as instituições. A gente tem que bancar esse teste. A gente tem que mostrar que existem limites. E qualquer um está abaixo dos limites. Nenhum brasileiro está acima da lei, nenhum brasileiro é eleito imperador do Brasil.
é, no máximo, eleito presidente da República, e tem que seguir a Constituição. Bolsonaro ignora isso ou finge ignorar. Então, a gente vai ter que cobrar das autoridades que têm essa responsabilidade de controle, que apliquem as sanções, apliquem as multas, apliquem, se for o caso, até a ineligibilidade. Mas não pode deixar isso correr frouxo, como vem correndo por esses meses todos, e eu acho que agora chegou no limite. General, qual é a sua opinião? Eu vejo o seguinte, eu vejo que as instituições elas estão muito enfraquecidas, elas estão até acovardadas, não estão fazendo o que precisa fazer, né? Nós estamos assistindo uma campanha eleitoral. Claro que um presidente, ele sempre tem uma visibilidade maior, tudo que ele fala sai na imprensa, todo o movimento dele é acompanhado pela mídia, então é natural que ele tenha uma projeção maior, né? Agora, você não pode pegar e passear de moto sem nenhuma agenda de trabalho, sem nenhuma agenda administrativa, você não está indo fazer uma visita a um hospital, fazer visita a um governador para conversar, para estimular as relações institucionais. Não é nada, é simplesmente um show, né? Você vai simplesmente participar de um show com dinheiro público e você não tem uma instituição que possa colocar freio nisso. Você tem, mas elas não estão funcionando. Então, você não pode tirar a movimentação de uma autoridade para que vai, às vezes, para uma inauguração, a presença dela é uma coisa boa para a população. Não é isso aí. É que nós estamos assistindo, é um show, assim, é um espetáculo. É simplesmente um espetáculo. Isso aí é que não pode aceitar, porque é um espetáculo com o meu dinheiro, com o seu, com o de todo mundo. Hoje o STF ele decidiu tornar o Sérgio Moro suspeito nos processos do Lula, em mais uma triste decisão. Então, o Lula, obviamente, vai usar isso a seu favor nesse processo eleitoral, se apresentar como inocente, como se todas as provas contra ele já não fossem mais do que suficientes, que a gente já conhece, até todos os valores que foram devolvidos para os cofres públicos. Qual que é a opinião de vocês, com base nisso, no uso também dessa mentira, sobre a influência de Lula na campanha de 2022? Eu acredito que o ex-presidente Lula será candidato novamente. Acho que a condição jurídica foi proporcionada pelo Supremo. Eu não concordo com a decisão, mas eu não tenho rigorosamente a quem recorrer com relação a ela. A gente vai ter que agora enfrentar isso nas urnas. E passa muito por lembrar os fatos. Não há decisão do Supremo que apague os fatos. A gente tem confissões, a gente tem extratos bancários, a gente tem bilhões de reais recuperados. É tudo muito sério e é tudo muito recente. A gente tem que superar essa página da história onde sempre se aposta que o brasileiro não tem memória, que o brasileiro vai chegar na eleição e vai votar de forma despreocupada. Eu acho que a gente deixou esse tempo para trás. As pessoas já entenderam, e a Lava Jato teve um papel didático nesse sentido, de fazer com que todo mundo entendesse a conexão que existe entre a corrupção e a falta do serviço público. Quando falta saúde, quando falta educação, quando falta segurança, estradas, é porque a corrupção levou esse dinheiro. E o PT teve um papel muito negativo, um partido que tinha uma história, e tem uma história muito bonita, de representação popular. O próprio Lula, uma história pessoal muito bonita, mas que uma vez sentado na cadeira, com o poder, fez escolhas de opções absolutamente equivocadas. Se abraçou com aquilo que tem de mais antigo. E tem coisas que são simbólicas. O meu colega, Fernando Bezerra, senador de Pernambuco, ele foi líder do governo do PT, ele foi ministro do governo do PT e agora ele é líder do governo do Bolsonaro. Isso mostra de uma forma que me parece absolutamente transparente que a diferença entre eles é só cosmética. O método é o mesmo, o objetivo é o mesmo. E a nossa reação tem que ser a mesma, de rejeitar essa turma. General? Essa decisão aí, eu não vou criticar a decisão, eu acho que se ela está tomada, agora não tem o que fazer, você não tem outra instância para recorrer, é a última, né? Então, agora, não interessa a decisão
o Sérgio Moro ele representa um capítulo na história do Brasil, na história mundial de combate à corrupção. Com qualquer decisão que tome, pode tomar a decisão que quiser, né? A população, as pessoas que estão nos assistindo, eu tenho absoluta certeza que a grande maioria vê o Sérgio Moro como um herói do Brasil, num país de privilégios imorais. Ele trouxe a esperança de que era possível combater a corrupção contra pessoas poderosas num país de privilégio, um país onde, se você é poderoso, onde você tem dinheiro, você tem vantagem na justiça, né? E ele provou que era possível. Então, ele é um símbolo, né? E vamos ver como é que o pessoal vai responder a essa decisão do STF na urna, como é que vai responder na rua, como é que vai responder na hora em que tiver que mostrar a sua decisão. Eu não vou fazer nenhum comentário sobre a decisão. Eu só gostaria de dar tempo ao tempo para que a gente tivesse a oportunidade de que a população mostrasse o que ela pensa sobre isso. Para finalizar, a gente já está chegando no final aqui do nosso tempo. Eu gostaria de pedir uma mensagem de esperança de vocês para os brasileiros que nesse momento estão nos assistindo, estão desesperançosos, mas aguardando aí uma terceira via que traga mais otimismo para que a gente possa percorrer essa trajetória. Senador, qual que é a sua mensagem para todos aqueles que estão nos assistindo? A realidade que a gente vive é muito dura. Eu entendo perfeitamente a desesperança, eu entendo perfeitamente a descrença do cidadão brasileiro. Mas o apelo que eu sempre faço, nas oportunidades que tenho, é que a pessoa olhe para si mesma, para os seus parentes, para os seus amigos, e eu tenho certeza que a pessoa vai identificar que a imensa maioria é de gente de bem. Gente bem intencionada, que quer poder cuidar da sua família, quer educar seus filhos, quer ter emprego decente. E se eu tenho essa maioria de gente de bem, eu não posso permitir mais que a minoria de gente que não presta tome conta do país. Então essa, para mim, é a maior motivação, a maior razão de ter esperança. A gente vai conseguir sair disso, vai dar trabalho, vai. Quem está sentado hoje em cadeiras poderosas com salários milionários não quer largar. Quem tem acesso ao dinheiro sujo como tem hoje, como sempre teve, não quer abandonar. Eu sei bem o que é isso, eu passei 20 anos de polícia, uma parte grande disso no combate à corrupção. Mas a esperança existe. Porque se a gente der alternativa para o cidadão, esperança para ele, ele vai abraçar, vai votar e a gente vai mudar o Brasil. Tenho certeza que vai acontecer. Eu, pela minha experiência aí, que eu fiquei muito tempo em área de conflito, né, eu vejo que tem que repudiar, não aceitar de maneira nenhuma o fanatismo, porque o fanatismo pode nos levar para situações de violência, não generalizada, mas ao menos localizada. A outra coisa, não pode deixar as Forças Armadas, que são instituições que têm um prestígio, ser arrastada para a política como instrumento de pressão, de jogo de poder. Outra coisa é que a sociedade, eu acho que ela tem que dar oportunidade para outra vertente política, porque, infelizmente, nós estamos, nesse momento, com expectativa de ter uma polarização que não ajuda em nada. E a outra coisa é que tem que ter solidariedade. Quem puder ajudar o próximo, que ajude. Aquele que puder segurar o seu empregado, aquele que puder auxiliar na organização. Nós estamos com uma massa de desempregados, uma massa de pessoas que estão passando muita necessidade, uma inflação muito forte na parte de itens de alimentação. Então, a solidariedade é fundamental. Todas as organizações que puderem se dedicar a auxiliar aqueles que estão passando necessidade, todas as pessoas que puderem auxiliar, têm que auxiliar para vencer esse período aí e a gente conseguir melhorar a situação. Queria agradecer muito a presença de vocês. Muito obrigada, senador, pelo tempo, para o senhor também, general. Muito obrigada, foi um prazer imenso conversar com vocês. E para todos aqueles que estão nos assistindo, acreditem, tenham fé e continuem lutando pelo nosso Brasil, porque nós aqui não vamos desistir do nosso país. Muito obrigada, uma boa noite e uma ótima semana a todos. Muito obrigado.
Obrigado, senador. Obrigado,